a intenção e qual é o foco, a intenção desse encontro de magistrados da Justiça Militar que acontece na próxima semana? Esse é um encontro institucional da Justiça Militar e tem por finalidade proporcionar, o enfoque principal é proporcionalizar a atualização dos magistrados e também troca de experiências e conhecimento entre os diversos participantes. Esta que é a finalidade principal desse encontro. Eu queria que o senhor comentasse aqui para os nossos ouvintes, porque na maioria das vezes, quando a gente trata e fala sobre justiça militar, o Superior Tribunal Militar, a gente pode pensar que essa justiça serve apenas para julgar os militares. Mas não, não é, ministro? Não, a Justiça Militar da União, nós temos a Justiça Militar nos Estados e temos a Justiça Militar da União. Da Justiça Militar da União, a cúpula é o Superior Tribunal Militar. O que ele julga? Ele julga os crimes militares. Diferentemente de em outros países, no Brasil, a Justiça Militar não cuida só de militar, mas cuida de crimes militares, não de crimes cometidos por militares, mas crimes militares que podem ser cometidos por militares, é a regra geral, é o básico, é o principal, mas também por civis. Exemplo, um pensionista que se apropria de recursos de uma pensão deixada por alguém, e aí falece o pensionista, herdeiros dele, que não têm direito a essa pensão, continuam sacando em fraude à legislação. Isso é um crime militar. Então, é julgada pela Justiça Militar. Algum civil que tente invadir um quartel, isso é um crime militar. Um civil que dentro de um quartel, em uma atividade qualquer, atire, ofenda um militar. Esse também é um crime militar. Por quê? Pela localização em que aconteceu o crime, ou seja, em uma unidade militar e contra um militar naquela unidade militar. Então, isso é um crime militar. Então, o Código Penal Militar estabelece as regras específicas, quais são os crimes militares. Temos em termos de paz e em termos de guerra. O artigo 9º do Código elenca as regras para se decidir quando aqueles crimes tipificados no Código Penal são considerados, portanto, os crimes militares. Pois não. E casos também que alimentem o crime organizado também são julgados podem ser julgados também pelo STM, não pode? Veja, o crime organizado, em termos, por exemplo, quando o furto por parte do crime organizado de armamentos de uso exclusivo das Forças Armadas, sim, será um crime militar. Quando há o furto, porque há um furto em uma unidade militar de armamentos típicos próprios das unidades militares, que só as Forças Armadas podem utilizar. Isso é um crime militar. Não é o crime organizado em si, mas certas ações do crime organizado que possam configurar crime militar, como esse. A posse de armas de uso exclusivo das Forças Armadas, em certa situação também, se configurado o crime, ele será um crime da alçada da Justiça Militar da União. Então, depende da ação do crime organizado, não é o crime organizado em si, porque aí ele pode ser do crime organizado, pode ter crimes de natureza da Justiça Federal, estrito sensu, da Justiça Comum dos Estados e pode ter também um crime militar, então, que seria julgado pela Justiça Militar da União. Ministro, o senhor pode ressaltar em aspectos gerais para a gente quais serão os principais temas tratados durante esse encontro na próxima semana? Pois não. Para o que nós estamos, como eu disse logo no início, é uma troca de experiência, troca de conhecimento e também uma procura de uma formação continuada. E nós estamos também dentro o Centro Centro da Justiça Militar da União, Centro de Estudos da Justiça Militar da União, que faz parte do plano de
ação judicial, em que participam a Infam, a INAMAT, a Escola Judicial Eleitoral e o Centro de Estudo Jurídico da Justiça Militar, fazem parte desse conjunto, junto com as escolas dos estados, dos tribunais de justiça. Faz parte por resolução do CNJ de 2011. Ela tem por finalidade, entre outras, não só a formação do curso inicial, da seleção de magistrados e servidores, mas também a aperfeiçoamento continuado dos servidores, a formação continuada. Então, dentro desse princípio, nós procuramos alguns temas que entendemos que são relevantes para a atuação da Justiça Militar da União e dos nossos juízes. Temos algumas palestras, uma palestra internacional do professor Raul Gustavo Ferreira sobre a Constituição, conceitos, partes e mecanismos. O professor Raul é professor da Universidade de Buenos Aires, doutor por aquela universidade, professor titular daquela universidade. Ao lado disso, no dia a dia, como você deve ter ouvido na televisão, ontem nos debates no Supremo, na Ação Penal 470, sobre a individualização da pena, quando foi dito, vamos condenar, e depois, no final, é que vamos estabelecer a pena de cada um, se for o caso. Então, nós temos também um tema sobre isso, que é sobre a individualização da pena, que é um ato importante no julgamento. Então, vai ser proferida a palestra pelo desembargador aposentado aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Edson Ismanioto. Ao lado disso, nós temos preocupações da atuação das Forças Armadas no dia a dia, o poder de polícia das Forças Armadas. Você deve lembrar, no caso do Rio de Janeiro, Morro do Alemão, Complexo do Alemão e outros. Também a atuação da Marinha, da Aeronáutica, elas têm por força da Constituição e das leis complementares, eles têm também uma atuação, poder de polícia. Então, isso nós vamos discutir também. Não se pode, também vamos pensar na deserção. A deserção é um crime tipicamente militar, propriamente militar, também será discutido, mostrar a relação entre a deserção em tempo de paz e o serviço militar obrigatório. Nós vamos discutir esse aspecto também. Fora o Tribunal Penal Internacional e o Direito Penal Militar é outro tema, porque esse é ponto novo que veio para o direito brasileiro, porque nós concordamos. Além disso, nós estamos preocupados também com a atualização e com as novas técnicas, tanto que estamos pensando também uma palestra sobre o processo eletrônico nos juizados criminais. Além disso também, o papel das escolas da magistratura, também esse é um aspecto que vai ser discutido, e quem vai fazer a palestra é até o ministro César Asfor Rocha, que é o diretor-geral da Infam, que é a escola, da Escola Nacional de Formação dos Magistrados, ligada ao STJ. Ele vai falar sobre o papel das escolas de magistraturas. Algumas novas tendências do direito penal brasileiro e uma palestra do dia a dia, importantíssimo para todos nós, que vai ser da ministra Eliana Calmon, quando ela falará sobre o papel do CNJ como indutor da ética e da transparência na magistratura. Então, ressaltar esse papel. E pretendemos, e está convidado, não está ainda confirmado, mas possivelmente irá, o ministro Aires Brito, presidente do Supremo, deverá fazer o encerramento. Uma outra preocupação inicial também é sobre o Poder Judiciário tem um autogoverno ou não? Isso também será tema de uma palestra. Então, os temas são variados, mas sempre procurando enfatizar os aspectos nossos no dia a dia, como direitos humanos e o direito militar, também é outro aspecto, dia a dia nosso, mas também procurando atualizar e não nos dissociarmos da sociedade e da evolução do direito penal no dia a dia. É muito importante, né, ministro? Eu ouvindo aí a sequência de palestras que haverão e de discussões, a troca de experiência mesmo que acontecerá nessa semana, a gente percebe que essa é uma preocupação
então da própria Justiça Militar da União, de se capacitar ainda mais e oferecer para a sociedade, para o cidadão, algo que ele quer, né? Que são pessoas capacitadas, especialmente nessa área da justiça, não é, ministro? Exatamente. Eu tenho opinião, e não é só minha, mas é do judiciário em geral, é que quanto mais capacitados os juízes, melhor eles analisarão os processos e mais rápido também serão as decisões e também maior a possibilidade de justiça dessas decisões. E porque temos uma regra na Constituição que a do razoável duração do processo, que todos têm direito a uma razoável duração do processo, que os processos não podem se eternizar no judiciário. Então, se nós capacitamos melhor os nossos juízes, se nós damos a eles melhores condições para que eles possam atuar, os processos serão mais rápidos e essa justiça poderá ser uma justiça mais justa, porque justiça demorada é injustiça. Então, essa é a nossa preocupação exatamente. E a sociedade tem direito a uma justiça rápida e a uma justiça eficiente, eficaz e justa. E isso está ressaltado também através da Justiça Militar da União. Quando a gente, tocando novamente nesse ponto, muitas vezes há um preconceito, não é? Não só com os militares em geral, né? Tanto das Forças Armadas, quanto o próprio militar em si, o policial que está nas ruas, mas a gente observa que essa tendência vem mudando, não só pela sociedade, mas também porque o próprio militar, a própria justiça militar, a própria corporação tem se mostrado e falado, nós estamos aqui para servir. Um exemplo que o senhor citou foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, com a entrada do Exército nos morros para o processo de pacificação, não é, ministro? As Forças Armadas têm um papel nesses aspectos, isso nós vamos também discutir, vai ser um dos painéis lá, que é o seu poder de polícia das Forças Armadas e seus reflexos para a Justiça Militar da União. Nós vamos discutir esse lá, painel específico, vai ser um deles, que nós temos preocupação exatamente nessa situação de que não sejam vistos a justiça, as Forças Armadas, como algo de exceção, como algo para beneficiar uma determinada categoria da sociedade, mas alguém que está preocupado em fazer justiça e em aplicar a lei o melhor possível. Eu queria ainda ressaltar, dentro disso tudo, que o desembargador Calandra e o desembargador Miguel Kfouri Neto, o desembargador Calandra é o presidente da AMB e o desembargador Kfouri Neto desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, falarão sobre independência e segurança dos magistrados, que é um ponto importante nesse dia a dia, se pensarmos em crime organizado, em certas quadrilhas, em situações que nós não podemos esquecer, lembrando no caso do Rio de Janeiro, daquela juíza que foi assassinada, lembrando de diversos juízes que estão sobre segurança no dia a dia direto, de 24 horas por dia com segurança. Então, há uma preocupação da sociedade e dos magistrados nesse aspecto, porque uma justiça não pode deixar se intimidar, porque ao se intimidar, ela não fará a justiça, porque será viciada essa sua aplicação. Então, também há uma preocupação nossa mostrar que nós estamos atuando e que também há uma preocupação quanto a essa segurança.